E hoje, com muita alegria, eu quero mostrar para você o início da transformação desse espaço onde será o meu ateliê. Será não, né, gente? Na verdade, já é o meu ateliê. Não parece, né, gente? Porque tá precisando de um carinho extra por aqui. Mas isso vai começar a mudar a partir de hoje. E eu já vou dizendo que esse vídeo ele vai ser dividido em algumas etapas, porque o espaço aqui é bem generoso e eu vou fazendo aos poucos e vou mostrando tudo para vocês. Simbora começar essa transformação? Olá, minha gente linda do bem, meu nome é Evódia Ribeiro e sejam muito bem-vindos ao Mil Coisas na Decoração. Então, gente, esse espaço aqui, ele não foi construído nem projetado para ser um ateliê, sabia? Ele foi projetado para ser uma cozinha, isso mesmo, aqui seria minha cozinha, mas por alguns motivos que eu não vou precisar citar aqui, a minha cozinha ficou naquele espaço que eu já mostrei para vocês algumas transformações lindas que eu fiz por lá. Inclusive, se você não viu, quando terminar esse vídeo, corre lá para ver. Quando eu vi que esse espaço começou a ser aquele local tipo o quartinho da bagunça, que eu nem gosto desse tipo de cômodo, ficou colocando um equipamento que não está sendo utilizado, banheira da Giovana, um berço que também não estava mais sendo utilizado, ventilador, sabe aquele lugar que vai colocando uma coisa e outra e quando você menos espera, tá todo cheio de entulho. E eu falei, não, esse ambiente vai ser o meu ateliê. E foi aí que eu decidi começar toda essa transformação que vocês vão ver a partir de agora. Eu comecei limpando e retirando tudo que não fazia parte desse espaço. Nessa primeira parte da reforma, eu quero colocar uma mesa grande para trabalho e uma pintura, tipo uma arte na parede, para ficar interessante quando eu estiver gravando por aqui. Aqui eu tanto mexo com marcenaria do lado de fora, claro, para a poeira não entrar aqui para dentro. Como também eu utilizo esse espaço para estender roupa. Na época do inverno, eu coloco do lado de dentro e na época do verão, eu posso colocar do lado de fora para secar. Então eu já fui tirando tudo que estava aqui dentro para evitar de pegar alguma sujeira durante a transformação. A proporção que eu ia retirando uma coisa e outra, já ia limpando e colocando os móveis no lugar. Para quem não sabe, esse ambiente da casa fica no segundo andar. E eu queria evitar de estar subindo e descendo com os móveis e objetos a mais do que eu já havia subido e descido, porque, gente, a pessoa aqui subiu muita escada nesses dias de transformação. Mas estou aqui para contar a história. E esse móvel aí que eu tô empurrando chegou alguns dias antes da transformação. Como eu tava sem uma mesa para passar roupa, eu queria algo que fosse multifuncional, que quando eu não estivesse passando roupa, pudesse usar para organizar e decorar o ambiente. E essa mesa assim, gente, foi perfeita, inclusive coube certinho no guarda-corpo. Uma das coisas que eu sabia que precisava fazer era de uma boa pintura. Antes de colocar o forro nesse espaço, tinha algumas infiltrações que mancharam as paredes. E depois que foi feito os devidos consertos, eu resolvi começar logo a pintar. E eu não sei se vocês perceberam, mas já chegou uma mesa nova por aqui. Na verdade, ela não é tão nova assim. Eu fiz essa mesa com porta velha bem antes do início do canal, quando o meu ateliê ainda era na sala da casa da minha mãe. Se você não viu esse vídeo, tem aqui no canal e vale a pena conferir. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E essa mesa tem uma história, gente. Eu fiz quando o meu ateliê saiu da minha casa e foi para a casa da minha mãe, porque eu tive que liberar o quarto para a chegada da Giovana. Então eu já transformei a mesa na casa da minha mãe. E ela ficou por lá até a época que minha mãe adoeceu e precisou se mudar de casa. Com isso, meu ateliê foi transferido para a casa da minha irmã, que gentilmente cedeu uma parte de um quarto que ela tinha para que meu ateliê ficasse lá. E essa mesa foi para lá enquanto minha casa estava em reforma e eu achei por bem deixar a mesa com ela. E agora, alguns anos depois da reforma da minha casa, eu estava precisando de uma mesa maior aqui no meu ateliê. E minha irmã queria uma mesa menor na casa dela. Olha que sintonia divina, gente. Foi aí que eu resolvi retirar a mesa preta que eu retirei no início do vídeo e mandei para casa dela e ela me mandou
a antiga mesa do meu ateliê. Gente, aqui a gente não só tem muita arte, mas também muita história boa para contar. Voltando aqui para a pintura da parede, eu sabia que eu não iria querer essa parede toda branca. Eu queria fazer alguma arte aí, dar algumas pinceladas, até para trazer uma identidade para esse cantinho. Então eu usei minha régua maravilhosa, que foi esse cabo de vassoura, para fazer algumas linhas aí na parede, para que eu pudesse me basear e fazer o desenho. Eu fiz um desenho num papel para visualizar melhor como eu queria que ficasse na parede. Mas eu percebi que a proporção que algumas ideias iam chegando, eu já estava deixando outras ideias para trás. A princípio, eu imaginei umas fitas num tom lavanda, caindo, fazendo uma espécie de um listrado meio irregular. E entre uma fita e outra, alguns laços. As cores que eu escolhi para pintar essa parede tem muito a ver com os tons de lavanda, que já é uma característica do meu ateliê. E eu resolvi adicionar outros tons mais candy para trazer leveza e um toque de alegria para o ateliê, até mesmo porque tem uma pessoa muito especial que vai ganhar um cantinho por aqui e tudo precisa estar assim integrado, conectado. Mas isso já é assunto para um próximo vídeo. Seguimos na pintura da parede e eu confesso, gente, que eu posso dizer que não tenho experiência com pintura em parede, aquarela, nada disso. A única pintura que eu já fiz em parede foi no quarto da Giovana. Então, se tiver algum especialista nessa arte, me desculpe, mas eu aproveito o que eu tenho, o material que eu tenho e o pouco que eu sei para poder fazer algo legal na minha parede. E aqui, gente, ó, do piso ao teto, eu tracei algumas linhas, não vai dar para ver direito. Ó, aqui dá uns 10 a 15 centímetros e aqui dá pouco menos de 30 de uma para outra para fazer aquele padrão que eu mostrei para vocês. E aqui, ó, eu vou pintando algumas fitinhas lilás e vou fazendo os lacinhos e seguindo esse padrão. Eu comecei colocando aqui também aquelas bolinhas, mas eu não gostei desse estilo. Achei que vai ficar melhor sair manchando, porque de longe esse aqui vai ficar melhor. Fazer um padrão assim, parecido com um papel de parede mesmo. Eu achei que esse aqui ficou muito apagadinho. Gente, onde eu tava fazendo as bolinhas, né? Eu achei que não ia realçar muito, aí resolvi fazer umas manchinhas. Aqui tá molhado, né? Mas ela vai ficar assim, ó, nesse tom clarinho. E eu acredito que é isso. Tô fazendo assim, ó, peguei essa espuminha assim, um acrilon. Aí tô dando umas batidinhas por cima daquelas bolinhas para ficar tipo uma estampa manchadinha. Vai realçar mais. Agora, gente, já é sábado de noite, já tá tudo escuro ali fora. Eu não consegui terminar tudo para deixar do jeitinho que eu queria. Aqui ficou aquele resultado que eu pintei por cima daquelas bolinhas, acho que ficou melhor assim. Deixar secar essa parte aqui em cima, que eu pintei ainda há pouco. E amanhã eu vou ver o que é que eu faço. Geralmente no domingo eu não pego nada, mas aí eu venho dar uma olhada para ver se eu vou fazer algum ajuste aqui. E no dia seguinte, gente, eu observei que tinha realmente um espaço bem vago entre um laço e outro. Pelo menos era o que eu estava observando. E resolvi colocar um elemento que eu queria ter colocado desde o início, que é um raminho de lavanda. Eu acho que tem tudo a ver com o ateliê, que sempre teve essa pegada nos tons lavanda. E eu usei para isso um stencil que eu tinha por aqui, mas também usei só a parte da lavanda, gente. A parte da folhagem eu resolvi fazer manualmente mesmo, porque foi bem mais prático dessa forma. E eu vou confessar que para mim fez toda a diferença. Sabe aquele quentinho no coração depois que eu vi a lavanda sendo pintada? Deu mais trabalho, gente. Foram várias lavandas, né? Uma lavanda entre um lacinho e outro. Mas é aquilo que eu sempre digo, né? Quando algo alegra os nossos olhos e aquece o coração, vale a pena o esforço.
principalmente porque é um ambiente que a gente vai usufruir cada minuto. E eu não cheguei a mostrar, gente, eu acredito que eu nem filmei, mas em cada fitinha dessas aí que eu pintei de lilás, eu depois vim com um tom de roxo um pouco mais escuro para dar essa ideia de que a fita estava toda enroladinha, sabe? E eu acho que são pequenos detalhes que vão fazendo toda a diferença. Quando eu terminei toda a pintura, eu vim com uma borracha mesmo, borracha escolar, e saí apagando onde tinha as marquinhas que eu havia feito nas linhas verticais para poder fazer o desenho das fitas. Outro detalhe que vale a pena mostrar é essa semipérola que eu coloquei no meio de cada lacinho. Ficou super delicado e deu um leve toque de brilho. Tava querendo deixar o painel ali todo livre, né? Deixa eu tentar aqui acender a luz para dar uma clareada. Não sei se melhorou, mas olha, eu queria deixar o painel, né? A pintura que eu fiz toda livre, para quando for gravar alguma coisa. Não sei se eu deixo aquele pegboard ali desse lado, tô pensando. E desse outro lado aqui, eu tô pensando em colocar essa estante que tá desse lado aqui. E vou ter que tirar tudo aqui de dentro dela, é bastante coisa. Não sei se vai ficar definitivo, tá? Essa parte aqui eu vou organizar depois que a outra parte aqui do ateliê for organizada. Tô pensando em deixar aqui um ambiente aqui para Giovana, com alguns brinquedos, um cantinho de estudo para ela. A pia também quero organizar, mas isso aqui vai ficar tudo para depois. Mas a estante vai sair, certo? E é isso, vou ter que tirar tudo de dentro da estante para poder trazer ela para cá. E esse é um daqueles momentos que dá uma vontade de deixar tudo como tá, porque a coragem de tirar muita peça pequena já tá indo pelo ralo. Mas quem tem ateliê é assim mesmo, gente. Tem que se habituar a conviver com muita peça, por vezes pequena, mas que no dia a dia é maravilhoso. Sabe quando no meio de um projeto você precisa de um retalho com uma estampa específica, botões, cola, tinta, aqueles detalhes que fazem a diferença. E para tê-los você vai ter que guardar em algum lugar. Então não tem como reclamar. É saber se organizar de uma forma funcional e bonita. E já havia se passado uma semana do início desse projeto e eu ainda não havia conseguido postar nada no canal. E eu não gosto quando eu não consigo postar. Depois da mudança da estante de lugar, as coisas meio que fugiram do meu controle. Eu recebi a notícia de que minha tia, conhecida carinhosamente como Tia do Céu, havia falecido. E fazia poucas semanas que a gente havia cantado os parabéns de 80 anos dela, gente. Então, eu parei tudo por aqui e viajamos para o sertão. Uma viagem de aproximadamente 5 horas, um pouco cansativa, com criança, mas que foi necessária. Essa tia era muito especial. Minha infância no sertão foi muito marcada pelas férias, no sítio, na casa dela. Foi bem triste essa despedida e eu expliquei algumas coisas lá no Instagram. E aí, gente, foi mais uma semana sem vídeo. Na semana seguinte, meu pai adoeceu e começamos mais uma rotina de hospital, consultas, exames e todo o cuidado e atenção que uma pessoa na idade dele precisa, né? Já que nós não temos mais nossa mãe para ajudar a tomar conta dele, então a gente vai se revezando nesse cuidado. E quando eu vi, gente, já havia se passado um mês sem postagem. E antes que eu me desesperasse, eu comecei a perceber que por mais que tudo estivesse fugindo do meu controle, nada fugia do controle de Deus. E ele me fez ver que eu posso planejar, sonhar, mas jamais posso controlar situações. Parece até óbvio, né? Mas no mundo tão corrido e com tanta cobrança, a gente se sente obrigado a ter o controle de tudo. Então, se você também está nesse ritmo, faça o que eu fiz. Pare, respire fundo e analise o que é mais importante na sua vida. O canal é muito importante para mim, sabe? Até mesmo porque eu faço projetos para o meu lar. E eu tenho esse sonho de poder transmitir tudo aquilo que eu já aprendi. E aqui no canal é uma forma de realizar esse sonho. Porém, esse foi um mês de ver minha família com mais carinho, até mais do que eu já vejo. E sei que Deus me ensina mais a cada nova experiência. E com isso, gente, cada pessoa tem sua demanda e seu tempo. E eu decidi que não vou esperar um projeto ficar todo pronto para postar. Eu vou fazendo vídeos onde posso ir mostrando o que está sendo feito aos poucos. Combinado? E aí, gente, quando eu fiz essa mesa aqui, quando eu resolvi fazer dessa porta uma mesa,
ficou aqui o local onde estavam as dobradiças, né? Esses buraquinhos ficaram aqui e na época eu não tinha massa para madeira, mas agora já que eu vou pintar, então eu tô cobrindo esses cantinhos para dar uma uniformizada, né? E depois é que eu venho com a tinta para uniformizar tudo. E já que essa mesa veio numa boa hora, eu resolvi pintar, porque esse azul não estava combinando aqui no ambiente. E eu nem esperei a massa secar direito, viu? Já comecei a pintar, porque eu queria ver como iria ficar o ambiente com a nova cor. O único problema aqui é que eu não tinha muita tinta, mas eu estava disposta a arriscar. Aqui eu já dei a primeira demão. Ficou um pouquinho, ó, deixa eu aproximar para vocês verem. Vai ser preciso dar outra demão e depois eu vejo se vai ser preciso uma terceira demão. E aqui o meu corante acabou, ó, porque eu tô usando essa tinta da Yucatex. Eu compro ela branca, né? O esmalte à base d'água branco. E coloco o pigmento. Aqui eu tinha comprado um pigmento roxo, né? Mais conhecido como xadrez, mas aquele já acabou. E deu esse lilás clarinho. Aí o que eu fiz... Coloquei um pouco de tinta fosca para artesanato, roxa também. E aí eu vou mexer para dar uma escurecida a mais. Eu quero deixar ele um pouco mais escurinho. Talvez seja preciso colocar mais. Olha que cor linda. A tinta não é a mesma cor que o pigmento, né, gente? Precisa colocar mais o pigmento, ele fica bem mais forte. Mas a gente vai se virar com o que a gente tem. E olha a diferença da primeira, né, para a segunda demão. Tem até mais um brilho, né, que eu botei mais um pouco do esmalte. Talvez nem precise da terceira demão, eu tô achando que assim já tá bom. Aqui na imagem não tá mostrando tanto o tom do lavanda, mas aqui pra mim já tá ok. Aqui, gente, eu resolvi dar a terceira demão só com um rolinho bem de leve, para cobrir qualquer imperfeição. E aí eu fiquei pensando em fazer algum detalhe assim nas extremidades com a tinta branca. E vê só a ideia que eu tive. Peguei esse stencil, né, que imita um barradinho, um bordado inglês, né, e resolvi colocar aqui. Mas olha que fofura que ficou, o que tá ficando. Ah, eu achei que tá ficando charmosinho. Vou fazer em toda a volta. Quando terminar eu mostro pra vocês. E aí, gente, ficou assim. Como se fosse um bico bordado. Ficou tão lindo a mesa toda. E aqui eu tenho esse plástico. Porque como a madeira tem esses espaçamentos, né? Essas frechas. Aí alguma miçanga, alguma agulha pode cair aqui no meio. Qualquer material que eu esteja manipulando, né? Então eu vou colocar esse plástico por cima. Na verdade ela já tinha esse plástico. Vou só fazer uma higiene aqui, mas eu não quero deixar ele assim. Eu acho que eu vou prender aqui embaixo alguma coisa do tipo para ficar com um visual melhor, até porque eu acho bonito também a parte das banquetas, né? Que fazem a vez aqui dos pés da mesa. E é isso que eu vou fazer. E aqui vocês vão descobrir que eu não pintei a mesa na parte de baixo para ganhar tempo, né? E ela é muito pesada, mas outro dia, quando eu puder virar, eu quero sim deixar ela toda pintadinha. E eu sei que o plástico não é o material mais bonito visualmente numa decoração, mas nesse caso eu optei pela funcionalidade. Eu poderia fixar aqui com um grampeador de tapeceiro, sabe? Mas aí iria estragar o plástico, né? Porque iria rasgar, então eu vou usar uma fita dupla face mesmo. Com a mesa finalizada, eu resolvi colocar uma plantinha no macramê lindo que eu tinha aqui e decidi fixar o pegboard para deixar alguns acessórios por perto e também para delimitar esse espaço que fica entre o mezanino e o início da parede que foi pintada para o meu ateliê. Essa parte ao lado eu não pude pintar porque precisa de um profissional com um andaime para fazer todo o acabamento e a pintura. E aqui, gente, aquela minha dúvida sobre colocar ou não o pegboard, eu resolvi colocar e ficou aqui nessa lateral, de onde vai ficar essa mesinha. Eu achei melhor deixar ele nessa posição, porque quando eu quiser gravar e não pegar ele fica aqui do ladinho, aqui pega só o painel.
E aqui fica perto da mesa, né? Onde vai ficar alguns itens que eu vou precisar no dia a dia para fazer trabalhos aqui, minhas artes. Eu achei que ficou bem legal assim. E vamos colocar as prateleiras. E todos os itens menores, decorações pequenas que eu fizer nessa transformação, gente, eu decidi mostrar em um único vídeo, para esse vídeo aqui não ficar tão longo. Tendo concluído minha última peça, agora é hora de organizar e decorar o ambiente. E aí, minha gente linda, eu gostaria de saber o que vocês acharam dessa transformação aqui no meu ateliê. Eu quero dizer que eu tô amando cada cantinho, cada detalhe, tá valendo muito a pena. E apesar de ter demorado um pouco por conta dos imprevistos que aconteceram, mas tudo tá valendo muito a pena. E eu já comecei a fazer a outra parte aqui do ateliê, você não pode deixar de acompanhar. Curta, mande para alguém que gosta desse tipo de conteúdo, isso ajuda bastante no crescimento do canal e para que eu possa fazer mais vídeos inspirando você a mudar o seu cantinho também. Sem gastar muito, aqui eu posso dizer que o que eu gastei foi tinta e tempo, né? Então é praticamente custo zero e o benefício é muito grande, vale muito a pena você ter um ambiente agradável para você trabalhar. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e acompanhem as próximas etapas da transformação do meu ateliê. Um cheiro no coração, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!